Muito bem, a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso vai falar hoje conosco sobre a transferência de tecnologia e as lições sobre a importância de ser inovador no mundo dominado por Big Techs, a partir de um case aqui do poder público mesmo, não é, Beth? Tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia aos nossos ouvintes e também quem está acompanhando pelo YouTube. É muito bom estar de volta aos estúdios depois desse pequeno recesso, desse breve recesso. E a gente volta com uma discussão que parece um pouco abstrata ou periférica ou fora da realidade da maior parte das pessoas. A minha questão de debate que eu trago hoje é por que o Brasil, por exemplo, compra aeronaves caras, como as aeronaves suecas Gripen, e não faz investimentos em escolas que não têm banheiros, em hospitais que não têm raio-x e não têm médicos, e uma série de outros problemas que a gente enfrenta de infraestrutura, ao passo que a gente está investindo milhões na compra de aeronaves, sendo que nós não somos sequer um país com um bom avanço tecnológico. E, na verdade, a gente precisa analisar, e não estou aqui abandonando a nossa pauta predileta das Big Techs, apenas fazendo uma reflexão e uma construção. Por quê? Porque a gente tem que discutir como, quando e quanto a gente está disposto a investir no Brasil em termos de tecnologia e desenvolvimento e por que isso é importante, em primeiro lugar, para a nossa soberania. Portanto, eu me convido hoje para falar sobre justamente esse programa da FAB, da Força Aérea Brasileira, que comprou os caças Gripen, né, da empresa sueca, e ao mesmo tempo de uma outra super aeronave brasileira, que é o KC-390, que é um avião cargueiro e um avião também reabastecedor e que foi inteiramente produzido pela Embraer. A Embraer é a empresa brasileira aeroespacial que fica sediada ali em São José dos Campos. E esse cargueiro, ele é considerado hoje, ele é um concorrente do Hércules, uma aeronave americana, e é considerado hoje um exemplo de excelência em engenharia e inovação em tecnologia, inclusive exportada já para o exterior. Portanto, a minha dúvida é a gente ter esses dois lados, né? Uma aeronave, um caça, uma aeronave de combate que foi importado e uma aeronave que foi 100% desenvolvida no Brasil. E fazer essa associação, Márcio, para a gente entender que são os dois lados da mesma moeda. Sim. Ou seja, uma é produzida fora do Brasil e outra é totalmente desenvolvida aqui no território nacional. Essa é a única diferença nessa questão de tecnologia entre as duas, Beth? Então, Márcio, quando o Brasil comprou essas 36 aeronaves, esses 36 caças suecos, e houve uma grande discussão, né, sobre a necessidade da gente ter um poder dissuasório, uma ofensiva para poder defender o território, fiscalizar o território, monitorar e se defender, obviamente, de algum ataque militar. O debate foi extremamente intenso e eu vivi isso aqui no Congresso como jornalista. E isso foi no governo Dilma Rousseff, e foram críticas imensas com relação a discutir gastar-se milhões numa única aeronave quando você tem problemas tão importantes que não são alcançados pelo orçamento público. Hoje, quase uma década depois, está na hora da gente avaliar qual foi essa decisão, o impacto dela e entender que a tecnologia, mesmo quando importada, ela pode sim contribuir para a gente fazer o nosso produto nacional, para a gente poder inovar dentro do Brasil por meio de contratos de transferência de tecnologia, como você citou no início. Portanto, eu conversei com o Tenente-Coronel Américo, ele é comandante do primeiro grupo de transporte de tropa, e é justamente esse grupo que opera o KC-390 Milênio aqui do lado, desde da base aérea de Anápolis. Ele explica que existe já uma tradição na aeronáutica brasileira, a gente tem que lembrar também do Santos Dumont, né, o primeiro avião
que foi inventado e, portanto, a indústria brasileira já tinha uma tradição com bandeirantes e agora a FAB vai se fortalecendo com essa diferença intermodal de aeronaves, de recursos que vão muito além, Márcio, da simples defesa do nosso espaço aéreo. Então vamos ouvir o comandante Américo. O primeiro avião produzido no Brasil e voltado para a Força Aérea Brasileira foi o Bandeirante, né, com seu primeiro voo em 1968, logo após 3 anos e 4 meses de desenvolvimento. Com as primeiras 80 unidades vendidas, a FAB, logo após o Uruguai, também comprou, aí se tornando o primeiro cliente no exterior. E o Bandeirante, né, esse produto de defesa, teve 16 versões diferentes, além de um total de aproximadamente quase 500 unidades vendidas, né? Para a FAB, ter aviões de ponta fabricados pela nossa Embraer é um grande privilégio, né? Agora com o KC-390 Millennium, esse vetor ele deverá constituir-se uma das mais importantes ferramentas para o cumprimento da missão constitucional da FAB e de mobilidade estratégica às forças de defesa do Brasil, conforme estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa. Além das missões especificamente militares, o KC-390 permitirá integrar o Estado brasileiro por meio de diversas ações, como o apoio aos pelotões de fronteira, às reservas indígenas e às localidades de difícil acesso na região amazônica, o transporte de material e pessoal em regiões carentes, o apoio a calamidades públicas e incêndios florestais, e o apoio aos diversos órgãos do Estado brasileiro para a realização de missões de rotina e monitoramento de projetos. Bom, Beth, o Brasil já há muitas décadas tem uma tecnologia, o pai da aviação é brasileiro, aliás, Santos Dumont inventou tantas outras coisas do nosso dia a dia, né? O chuveiro quente, graças a Deus, o relógio de pulso. Não seria possível que o Brasil também dominasse uma tecnologia para fazer caças de ponta como os Gripen? Então, Márcio, eu também fiz essa pergunta ao tenente-coronel Gustavo Oliveira Pascotto. Ele é o comandante do primeiro grupo de defesa aérea e então é o grupo justamente que opera os caças Gripen, as aeronaves Gripen. Ele nos conta que a transferência de tecnologia que vem acontecendo desde essa primeira compra, isso dá praticamente 10 anos, pode sim levar o Brasil a uma independência, quer dizer, não há quando nem quando isso vai acontecer, né? Nem em que momento exato e o alcance disso, mas são políticas, são tentativas e são investimentos sempre de longo prazo. Vamos ouvir então o comandante Gustavo Pascotto. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que o processo da transferência de tecnologia foi um fator muito importante na escolha, né, na definição do vetor no projeto FX2. E em relação à transferência de tecnologia proposta e aceita pela FAB e pela SAAB, ela é um processo bastante grande, abrangeu praticamente todas as etapas do desenvolvimento do avião. Desde o design, na concepção, no desenho, nas análises de engenharia, passando também pelos processos produtivos e montagem de determinados componentes da aeronave e também de manutenção de sistemas críticos, por exemplo, do radar. E é um processo grande, envolve ainda a transferência de tecnologia, ela ainda está acontecendo, tem acontecido desde a assinatura do contrato em 2014 e até hoje é um processo bastante complexo, envolve várias empresas nacionais e eu diria que a principal lição, né, de todo o processo de transferência de tecnologia é a obtenção e a importância da autonomia tecnológica que os países precisam ter. No caso, mais especificamente do Gripen, da autonomia tecnológica aeronáutica, que dá ao país realmente a capacidade de produção, se não, talvez não da aeronave como um todo, mas de componentes, de infraestruturas críticas, que tem alto valor agregado e, ao mesmo tempo, garante ao Brasil a capacidade de desenvolvimento e implementações futuras de novas capacidades. Agora, Beth, de que forma tanto o poder público, o governo, as nossas forças armadas
mas também as nossas empresas e a sociedade podem se beneficiar dessa troca de tecnologia, desse avanço tecnológico propiciado por esse acordo pela compra dos caças? Então, Márcio, muitas tecnologias originalmente desenvolvidas para fins militares, inclusive, elas encontram aplicações civis, né? Então, é claro que a gente está aumentando o nosso poder de defesa, né? A gente está, como colocou o comandante Américo, fazendo um rastreamento de um país continental como o Brasil e um acompanhamento muito mais eficiente de todos os nossos recursos. A gente consegue atingir e beneficiar inúmeras populações, então tudo isso está muito interligado. A gente costuma falar que a tecnologia, ela é dual, ela serve para fins militares e serve também para fins civis. A gente está motivando a indústria nacional, como colocou o comandante Gustavo. Portanto, a gente vê na própria prática, como você mesmo colocou, exemplos que a internet, ela começou como um projeto, né, militar americano, o GPS, certas inúmeras tecnologias médicas. Então, o desenvolvimento militar, ele impulsiona, sim, a inovação como um todo, e isso beneficia a sociedade em geral. Sobretudo quando a gente fala de alta tecnologia, ainda que isso tenha um custo elevado e que o retorno seja absolutamente incerto, os resultados, eles vêm aos poucos, é preciso consistência e é preciso de muito investimento. Por isso, eu me pergunto, Márcio, se não vale a pena a gente se inspirar nessas experiências que a gente olha na própria base aérea de Anápolis, a quantidade de sistemas inteligentes, sistemas de solo, de acompanhamento desenvolvidos por empresas brasileiras, não pode inspirar também que a gente busque no Brasil uma internet mais nacional, menos Instagram, menos WhatsApp, menos Big Tech, que a gente não tenha aí problemas na gerência dessa internet, no controle de notícias falsas, de discursos que não são saudáveis, que são nocivos para a sociedade, e ao mesmo tempo a gente possa também, a partir dessa redução da dependência de grandes empresas nacionais, a gente possa estar criando aplicativos nacionais, empregos, movimentando a economia local, dando oportunidade de realmente ter novas empresas brasileiras de base tecnológica. E a FAB é um exemplo de que inovar vale a pena, inovar dá resultado, cria vantagem competitiva, cria mercado internacional, internaliza o conhecimento no Brasil e também, obviamente, alarga o uso de tecnologia. E aí, para fechar, é claro que a gente precisa do quê? Política pública, financiamento, subsídio, né? Questão de formas de não taxar, isenções, tudo isso feito, pensado, discutido com a própria sociedade. Para quê? Para a gente criar mais empresas que possam, de base tecnológica, startups, unindo universidades e empresas e também a própria indústria, já seria um ótimo começo, eu acredito. Portanto, eu termino aqui, Márcio, pensando nessa lição que está acontecendo aqui do lado, em Anápolis, né? Eu acho que as pessoas poderiam, inclusive, ter mais visibilidade sobre esse cluster que está bem no centro do Brasil e que, por isso, tem um papel tão importante. E, sobretudo, um papel importante na construção de um país de futuro e de um país para o futuro. Muito bem, Beth. Bom, antes da gente encerrar, eu lembro que você pode também interagir com o Papo de Futuro mandando uma mensagem para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br ou então para o nosso número de WhatsApp, que é o 61999789080. Beth, então, mais uma vez, muito obrigado e achei bastante interessante. Eu lembro, por exemplo, que na década de 80 o Brasil começou uma parceria com a Itália para o desenvolvimento de caças, os AMX, né? E realmente retomar e aprimorar essa busca tecnológica só vai trazer, né, aspectos positivos para o nosso país. Mas então, obrigado, a gente pode retomar esse assunto em outras ocasiões, não é?
Exatamente. E a gente lembrar que a gente falar de defesa e de armas de defesa e levar esse conhecimento à sociedade também é importante. Não é porque é defesa tem que ser uma caixa preta. A sociedade precisa saber que aqui a gente também tem inteligência e que a gente também produz conhecimento, inovação e uma arma de guerra, uma arma de defesa, que o Brasil está no jogo. Isso é importante.